Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o 18. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus vai falar conosco através da sua palavra neste momento. Você que me ouve pela internet ou por outro meio de comunicação, Deus te abençoe. Quem fala com todos é o missionário Geraldo Trindade. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ser breve na mensagem. Glória a Deus. Veja bem, nós não vamos entrar em muitos detalhes. Glória a Deus. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos que habitavam ali em Tessalônica, e o objetivo dele está expresso no verso 18. Ele disse, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele escreveu no objetivo de consolar aqueles irmãos que estavam passando por situações difíceis na sua vida, porque naquela época os irmãos estavam sendo assassinados por causa do nome do Senhor Jesus. Muitos irmãos estavam sendo mortos ali por causa da sua fé em Jesus. E muitos estavam tristes, muitos estavam angustiados, e não é para menos, porque eles viam as suas crianças, os seus irmãos, sendo ali torturados e mortos pelos inimigos do Senhor Jesus. Porque aqueles que são inimigos de Jesus, também são inimigos do povo dele, amém? Jesus falou que aqueles que odeiam a Jesus, nos odiará também, amém? Glória a Deus. Portanto, Paulo, preocupado com a fé daqueles irmãos, ele escreveu dizendo para eles,
No verso 13 ele disse, para que eles não fossem como os demais, que não têm esperança, ou seja, as pessoas que não servem a Jesus, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que não têm compromisso com Jesus, elas não têm esperança após a morte. E Paulo disse para aqueles irmãos não serem como essas pessoas que acham que a morte é o ponto final, que morreu, acabou. Paulo estava falando que assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer no dia da ressurreição. Amém? Assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que partem desta vida servindo ao Senhor, no dia que Jesus vier buscar a igreja, eles serão ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos vai ressuscitar os cristãos fiéis, os servos de Deus serão ressuscitados para viver eternamente. Aleluia! E ali Paulo escreveu para consolar aqueles irmãos. Interessante que ele escreveu também aos irmãos de Filipos. Abra aí, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 18. Abra aí, é muito importante você ler. Filipenses, glória a Deus, capítulo 3, versos 18 a 21, está escrito assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é a barriga, é a carne. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Assim como hoje, na época de Paulo, existiam aqueles que pregavam a Cristo e que buscavam a Cristo somente pelas coisas desta vida. Não pensava no céu, não pensava nas coisas do céu. O Deus deles era a barriga, era a carne, era o ventre, porque eles vinham para Cristo, buscava a Cristo, pregava o Evangelho, só no objetivo de conquistar as coisas dessa vida. E o apóstolo Paulo afirmou aqui que o fim deles é a perdição, porque eles só pensam nas coisas desta vida. E aí Paulo disse aqui, verso 20, mas a nossa cidade está onde? No céu,
donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse aqui, que no verso 21, que Jesus vai vir lá do céu, transformar o nosso corpo para ser igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. O crente que ama Jesus Cristo, o crente salvo que busca Jesus, que aceitou a Jesus por causa da sua salvação, no dia que Jesus vier buscar a igreja, a Bíblia diz que Jesus vai transformar o seu corpo abatido para ser igual ao corpo de Jesus Cristo. O crente salvo, o cristão terá o seu corpo transformado e será igual ao corpo de Jesus. Amém? Você que me ouve pelos meios de comunicação, qual é o evangelho que você tem ouvido? Qual é a pregação que você tem ouvido? Você tem ouvido uma pregação que só fala das coisas desta vida? Você tem ouvido uma mensagem que só fala da casa própria? Só fala da cura? Só fala da solução de problemas? Será que você tem ouvido só esse evangelho? O apóstolo Paulo está falando aqui que a pessoa que só pensa em Jesus, só pelas coisas desta vida, o fim dessas pessoas é a perdição. Será que você tem ouvido um evangelho que te confronta? Um evangelho que chama você ao arrependimento? Um evangelho que confronta você e mostra para você que você tem que mudar o seu comportamento? Ou será que você só está ouvindo coisas que te agradam? Quem sabe esse pastor aí está de olho no seu dinheiro, por isso ele não prega contra o seu pecado. Você está em adultério dentro da igreja, você casou e divorciou várias vezes, e o pastor não te chama a atenção, porque ele tem medo de você ir embora e não dar mais o dinheiro seu para ele. Esse é o falso profeta, porque ele não está preocupado com a sua alma. Estou falando com pessoas que me ouvem pela internet, amém? Por outros meios de comunicação, no Brasil e fora do Brasil. Jesus vai vir buscar a igreja. E esse povão que está indo para as igrejas só atrás das coisas desta vida, vai ficar, amém? Mas você que aceitou a Jesus, você que está buscando a Deus por amor, você que se preocupa com a sua alma, você que se preocupa com a sua vida com Deus, Jesus vai te buscar. E se você estiver morto ou morta no dia que Ele arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai te ressuscitar no corpo de glória. O Espírito Santo vai tirar você da tumba, vai tirar você da sepultura no corpo de glória, e nunca mais você vai sentir fome, cansaço, nunca mais vai ter doença, nunca mais vai ter lágrima, porque o Senhor vai enxugar de teus olhos todas as lágrimas, todo choro, todo pranto, todo sofrimento, o Senhor vai enxugar. Ele canta alabasteira e canta alabaia. Esta é a esperança da igreja. Não podemos perder esta esperança, porque quando o crente perde esta esperança, ele encontra motivo nas lutas para abandonar Jesus Cristo.
Mas quando essa chama, essa esperança está viva no coração da pessoa, ela luta, ela vence, porque Jesus ajuda ela e ela prossegue, porque o alvo dela é o céu. A sua fé não é movida pelas circunstâncias. A água corre para baixo e para cima, para ela é a mesma coisa. Ela não está muito preocupada com esta vida. Ela sabe que aqui é passageiro e vai chegar um dia que Jesus Cristo vai buscar a igreja do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós temos uma oportunidade muito grande de escapar da corrupção. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, dá contexto a esta palavra. Olha para você ver. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Veja bem, eu vou explicar. Paulo está falando que nem todo cristão vai morrer. Por quê? Porque Jesus pode arrebatar a igreja hoje. Quando ele arrebatar a igreja, obviamente vai encontrar cristãos vivos. Mas todos serão transformados. O verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. A tradução mais correta não é abrir e fechar de olhos. É no piscar. Porque eu posso abrir meu olho e ficar aberto um bom tempo. E essa expressão, piscar, é porque é uma expressão que denota rapidez, agilidade. Então será num momento muito rápido, a velocidade da luz de um relâmpago, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, Paulo disse lá em Tessalonicenses, que nós lemos, que quem está vivo não vai preceder os que dormem. O que significa? Os cristãos vivos não vão ser arrebatados antes dos que já morreram. Não. Preceder é ir adiante. O contexto mostra que no mesmo instante que os mortos que morreram servindo a Deus, as pessoas que morreram fiéis a Cristo, no mesmo instante que elas forem ressuscitadas incorruptíveis, ou seja, em um corpo que não se corrompe, que o nosso corpo é corruptível, na ressurreição dos salvos, os seus corpos, os nossos corpos serão incorruptíveis, porque nós já lemos em Filipenses que o nosso corpo vai ser igual ao corpo de Jesus. E aí, nesse mesmo instante, os cristãos que estiverem vivos seremos transformados e no mesmo instante seremos arrebatados. E aí, Paulo disse lá em Tessalonicenses 4, juntamente com os que ressuscitaram, os vivos transformados encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos
para sempre com o Senhor. E agora aqui em Coríntios, Paulo disse, verso 53, porque convém que isto que é corruptível, o nosso corpo que se corrompe, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil, não é vão no Senhor. Amém? Então, irmãos, glória a Deus. O apóstolo João escreveu no capítulo 3 da sua primeira epístola, o verso 1, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece a Deus. Amados, o verso 2, primeira epístola de João, capítulo 3. Agora somos filhos de Deus. Por que agora? Porque antes da pessoa reconhecer o seu pecado, antes da pessoa se entregar de corpo e alma para Jesus, ela não é filho, não é filha de Deus. João disse no capítulo 1 e verso 10 a 12 do Evangelho de João, que Jesus veio para Israel, e Israel não aceitou a Jesus, mas todos que aceitaram a Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, e se submete às ordens do Senhor Jesus, essa pessoa, a Bíblia diz, que agora somos filhos de Deus. Verso 2. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Olha que maravilha. João está dizendo aqui que Deus nos concedeu uma caridade muito grande, que nós que outrora éramos inimigos de Deus, por causa do amor de Deus, hoje nós não somos mais inimigos, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus, e o amor de Deus nos transformou em filhos,
de Deus, porque nós aceitamos o amor de Deus, nós aceitamos, nós pegamos na dádiva do Senhor, o amor de Deus nós não desprezamos, nós aceitamos o amor de Deus. Jesus é o amor de Deus, e Jesus nos transformou em filhos de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que agora somos filhos, mas ainda não manifestou em nós, o verso 2 aí, o que havemos de ser. Você nem não tem ideia do que você vai ser. Você que me ouve pelos meios de comunicação, tanta luta, né? Tanta dificuldade, tanto sofrimento. Mas a Bíblia diz em Coríntios 10, verso 13, que Deus, Ele não deixa vir lutas, se a gente andar pelo caminho certo, porque se andar pelo caminho errado vai ter consequências. Mas se andarmos pelo caminho certo, Deus não vai deixar vir lutas que nós não podemos suportar. Tantas lutas, mas a Bíblia diz que você vai receber um galardão muito grande. Você vai ter o seu corpo transformado para ser igual ao corpo de Jesus Cristo. Agora você é filho de Deus. O mundo não te conhece e nem você sabe direito quem é você. Você não tem ideia do que você vai ser quando você for transformado para ter o seu corpo igual ao corpo de Cristo. É algo extraordinário. É um corpo que não será sujeito às leis da natureza, a lei da gravidade, por exemplo. Glória a Deus. Agora, sabe por que essa mensagem é muito importante? Está aí no verso 3. A importância dessa mensagem, verso 3. E qualquer que nele, em Jesus, tem esta esperança, a esperança de ver Jesus como Ele é, a esperança de ter o seu corpo transformado no arrebatamento da igreja. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Quando esta esperança está viva no coração do crente, o crente tem uma preocupação em se santificar, em fugir do pecado. Essa mensagem é uma mensagem que deve ser pregada para toda a igreja na face da terra, porque ela leva a chama do fogo, o fogo da chama, ali do Espírito Santo, da esperança, arder no coração da pessoa. E quando a pessoa tem essa esperança, isso traz santidade para a igreja, isso traz santificação para a igreja, porque a Bíblia está falando que quem espera Jesus voltar, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Aleluia. Capítulo 2, verso 6, 1 João, 1 Epístola de João. Quem diz que está em Cristo, quem fala que é cristão, tem que andar do jeito que Jesus andou, tem que viver do jeito que Jesus viveu. Amém? O objetivo do Espírito Santo aqui na terra é usar os seus vasos para nos transformar, para termos as qualidades de Jesus Cristo. O Espírito Santo concede dons, Efésios 4, verso 11, preparando os seus vasos para santificar a igreja, para levar a igreja, para levar o crente a atingir a estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Amém? O Espírito Santo trabalha aqui na terra, usando os seus vasos para tirar a pessoa lá da lama
que tem o caráter do diabo nela. Você olha da pessoa, você vê as marcas de Satanás nela. Aí só que essa pessoa tem um livre-arbítrio. Ela decide mudar de vida, ela aceita Jesus. E aí o Espírito Santo usa esses vasos e vai gerando Cristo nessa pessoa. E Tiago diz no capítulo 1. Tiago diz no capítulo 1, verso 19. Que é pela palavra que Deus gera Cristo em nós. Amém? Por isso a igreja tem que ter pregação e ensinamento, porque é pela palavra, é no estudo bíblico, é numa mensagem que o Espírito Santo pega a palavra e fala com a pessoa, e a pessoa que se submete a essa palavra, Cristo é gerado na pessoa, e a pessoa a cada dia se parece mais com Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja, ainda está aqui na terra. Vocês que estão aí com a Bíblia na mão, pregando, fazendo acontecer. Quem diz que igreja cheia é sinal que Deus está batendo palma para você? Cheio está o carnaval, cheio está lá a casa do Papa, a igreja que adora ídolos, cheio está a feitiçaria. Não adianta nada igreja cheia sem pessoas transformadas. É bom a igreja cheia, mas de pessoas que querem Jesus. Por que adianta você estar aí? Será que você está pregando, está ensinando? Alguém está sendo transformado? Ou você só trabalha para encher a igreja? Você só trabalha para fazer o seu nome? Só trabalha para pagar programa de televisão, programa de rádio? É tanto movimento. Jesus falou em Mateus 23 que os fariseus viajavam por terra e por mar. Se fosse hoje, viajava por todos os meios de transporte para conseguir fazer um prosélito, pegar alguém lá do mundo e trazer para a igreja. Mas quando esse alguém vinha para a igreja, Jesus disse lá em Mateus 23, que esse alguém ficava mais perdido ainda. Vocês que me ouvem pelos meios de comunicação, o Espírito Santo te pergunta: alguém está sendo transformado através do seu trabalho na obra? Ou só está gerando movimentos? Amém? O nosso trabalho não é só para gerar movimento. O nosso trabalho é para fazer alguém, é para ajudar alguém a ser salvo, é para ajudar alguém a aceitar Jesus, é para ajudar alguém a mudar de vida e escapar do fogo do inferno. Amém? Já estou finalizando, mas o último versículo que Deus colocou no meu coração aqui para ler, veja bem, Judas, perde Apocalipse, versos 22. Eu leio aqui e encerro a mensagem. Aqui diz: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, cocheando em dois pensamentos. Não sabe se serve a Deus ou se serve o mundo. Judas, inspirado pelo Espírito Santo, no verso 22 ele diz: tenha piedade de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, ou seja, aborrecendo, odiando o pecado. Não é ter misericórdia
aceitando o pecado da pessoa. É odiando a prática pecaminosa da pessoa. Ter misericórdia dele, lutar para ele ser liberto, lutar para ele ser transformado. Venha como está e seja limpo pela água viva que é a palavra de Deus. Não adianta vir como está e continuar com a roupa suja, manchada da carne. O Judas está falando aqui: salvai alguns, arrebatando-os do fogo do inferno, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Essa roupa manchada da carne é a vida pecaminosa que a pessoa leva. Temos que ter misericórdia da pessoa, é no sentido de levar ela a reconhecer o seu pecado, a abandonar o seu pecado. Aí Tiago disse, no capítulo 5 e verso 20, verso 19, irmãos, se alguns de entre vós se têm desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É assim que devemos ter misericórdia, ajudando de alguma forma, e a melhor forma é pregando e ensinando a palavra de Deus, porque Jesus disse em João 15, verso 2, vocês, meus discípulos, estão limpos, porque eu falei a palavra. Mas mesmo Jesus falando a palavra, houve um que não deixou a palavra limpar ele, o Judas Iscariote. Ele não se submeteu à palavra. Por isso existe muitos. É por isso que Judas está falando aqui, salvai alguns. Por que alguns? Porque é só alguns que dão ouvido à pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Diz Isaías. Por que Judas não falou salva a todos? Ele falou salva alguns, tem piedade dele. Porque é só alguns que dão crédito à mensagem. Salva eles, vocês que me ouvem pelos meios de comunicação, que prega, que ensina. O Espírito Santo está apelando ao seu coração nesse momento. Salva alguns que estão dentro da sua igreja, morrendo no pecado. Tenha misericórdia dele, mas aborreça, odeia a roupa manchada da carne. Verso 23, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor. Você tem que odiar a roupa manchada da carne. Essa roupa manchada da carne é a vida pecaminosa. Amém? Glória a Deus. E aí, quando Jesus voltar, nós estaremos preparados. E como disse Paulo em Atos 20, que ele não ia prestar conta da alma de ninguém, porque ele não deixou de pregar e ensinar tudo. E aí, no dia que Jesus voltar, nós que abrimos igrejas, nós que pregamos e ensinamos, não vamos prestar conta da nossa alma e nem da alma de ninguém, porque nós aborrecemos essa vida de pecado e nós também pregamos e ensinamos a palavra de Deus com sinceridade e nós estamos com a nossa mão limpa, assim como o apóstolo Paulo estava com a sua mão limpa. Nós não somos aqueles que aproveitam a Bíblia apenas pregando dízimos e oferta. Nós somos aqueles que pregamos o Evangelho completo, o Evangelho que salva, que liberta e transforma a vida do pecador. Esse é o Evangelho que pregamos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você acha bonito pregar, ser pastor? Não pregue, não ensina tudo que Deus quer não para você ver. Mas Deus nos abençoe, amém? E no dia do arrebatamento da igreja, nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão,
e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que me ouviu pelos meios de comunicação, que Deus te abençoe. Glória a Deus. E você que tem ouvido as nossas mensagens pelos meios de comunicação, você que tem ouvido as nossas mensagens aí no Brasil, fora do Brasil, nós temos o compromisso de levar a palavra de Deus desse jeito que você está vendo. Se você acredita no nosso ministério, envie a sua oferta através do Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. A tua oferta, o teu dízimo, vai possibilitar recursos para que nós possamos dar prosseguimento a esta obra muito grande. Nós temos projetos muito grandes na obra de Deus, e se você enviar a tua oferta, Deus vai te abençoar, e o teu dinheiro vai ser investido nesta obra que nós fazemos, no nome do Senhor Jesus. Se você está em outros países, fora do Brasil, você pode fazer transferência pela internet, ou ir aos postos de transferência internacional e enviar a tua oferta, e o Senhor vai te recompensar. Que Deus te abençoe. Quem falou com todos, o missionário Geraldo Trindade. E se você deseja nos visitar na cidade de Curvelo, nós temos a nossa igreja na Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança, na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Temos culto quarta, sexta e domingo, às 19 horas. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Quem falou com todos, o missionário Geraldo Trindade.